Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Liazinha do canal Liazinha Lê Livros e este é o quadro Liazinha Conta Contos e eu tô aqui de volta trazendo mais um conto e este da nossa literatura brasileira e um conto de João Simões Lopes Neto, ele é do período de 1865 a 1916. João Simões, ele é um dos maiores contistas regionalistas do Brasil e ele é conhecido por retratar com autenticidade o povo, os costumes e a fala do Rio Grande do Sul. E então convido vocês a mergulhar aqui no universo gaúcho de João Simões Lopes Neto, com o conto Contrabandista. Então eu já começo pedindo para você se inscrever no canal, encaminhar este vídeo para aqueles que não têm oportunidade de acesso a esse tipo de leitura e dá um like, né? E se inscreva, deixa aí um comentário para a gente movimentar o canal. E vamos lá para mais uma leitura de um conto. Então, O Contrabandista. É uma história assim repleta de astúcia, suspense e nuances da vida no Pampa. Batia nos 90 anos o corpo magro, mas sempre teso, de Jango Jorge. Um que foi capitão de uma maloca de contrabandistas, que fez cancha nos banhados do Ibirocaí. Esse gaúcho desabotinado levou a existência inteira a cruzar os campos da fronteira, à luz do sol, no desmaiado da lua, na escuridão das noites, na cerração das madrugadas. Ainda que chovesse, reinos acolhedores, ou que ventasse como por alma de padre, nunca errou val, nunca perdeu atalho e nunca desandou cruzada. Conhecia as querências pelo faro. Aqui era o cheiro do assolta cavalo florescido. Lá o dos trevais, o dos guabirobas rasteiras, do capim-limão pelo ouvido. Aqui cancha de graxaíns, lá os pastos que ensurdecem ou estalam no casco do cavalo. Adiante, o chape-chape, noutro ponto o areão. Até pelo gosto que dizia a parada, porque sabia onde estavam águas salobres e águas leves, com sabor de barro ou sabendo a limo. Tinha vindo das guerras do outro tempo. Foi um dos que peleou na batalha do Ituzaingo. Foi do esquadrão do general José de Abreu e sempre que falava do anjo da vitória, ainda tirava o chapéu numa abraçada larga, como se cumprimentasse alguém de muito respeito, numa distância muito longe. Foi sempre um gaúcho quebralhão e despilchado, sempre por ser muito de mãos abertas. Numa mesa de primeira, ganhava uma ponchada de balastracas, reunia a gurizada da casa, fazia pipipi, como pras galinhas e semeava as moedas, rindo-se do formigueiro que a milsalha formava, catando as pratas no terreiro. Gostava de sentar um laçaço num cachorro, mas desses laçaços de apanhar a paleta à virilha e puxado a valer, tanto que o bicho que o tomava, ficando entupido de dor e lambendo-se, depois de disparar um pouco, é que gritava num Caim, 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 de desespero. Outras vezes dava-lhe para armar uma jantarola e sobre o fim do festo, quando já estava tudo meio entropigaiato, puxava por uma ponta
da toalha e lavinha, de tirão seco, toda a traquitanda dos pratos e copos e garrafas e restos de comidas e caldas de doces. Depois garganteava a chuspa e largava as onças pros unhas do bolicheiro, que aproveitava o vento e lhe echava cuentas de gran capitão. Era um pagodista. Aqui, há poucos anos, coitado, pousei no arranchamento dele. Casado ou doutro jeito estava afamiliado. Não, nos víamos desde muito tempo. A dona da casa era uma mulher mocetona ainda, bem parecida e muito prazenteira. De filhos, uns 3 matalotes já emplumados e uma mocinha, pro caso, uma moça, que era o que o Santo Antoinho onde te porei daquela gente toda. E era mesmo uma formosura, e prendada, muito habilidosa, tinha andado na escola e sabia botar os vestidos esquisitos das cidades da vila. E noiva casadeira já era. E deu o caso que, quando eu pousei, foi justo pelas vésperas do casamento, estavam esperando o noivo e o resto do enxoval dela. O noivo chegou no outro dia, grande alegria. Começaram os aprontamentos e, como me convidaram com gosto, fiquei pro festo. O Jango Jorge saiu na madrugada seguinte para ir buscar o tal enxoval da filha. Aonde? Não sei. Parecia-me que aquilo devia ser feito em casa, à moda antiga. Mas, como cada um manda no que é seu, fiquei verdeando à espera e fui dando um ajutório na matança dos leitões e no tiramento dos assados com couro. Nessa terra do Rio Grande, sempre se contrabandeou desde em antes da tomada das missões. Naqueles tempos em que se fazia, era sem malícia, e mais por divertir e acoquinhar as guardas do inimigo. Acoquinar as guardas do inimigo. Uma partida de guascas montava o cavalo, entrava na banda oriental e arrebanhava uma ponta grande de eguariços, abanava o poncho e vinha a meia rédea. Apartava-se a patroada e largava-se o resto. Os de lá faziam conosco a mesma coisa. Depois eram os gados que se tocava a trote e galope, abandonando os açoleanos. Isso se fazia por despique dos espanhóis e eles se pagavam desquintando-se do mesmo jeito. Só se cuidava de negacear as guardas do Cerro Largo em Santa Tecla, no Aedo. O mais era várzea. Depois veio a Guerra das Missões, o governo começou a dar sesmarias e uns quantíssimos pesados foram se arranchando por essas campanhas desertas. E cada um tinha que ser um rei pequeno e aguentar-se com as balas, as lunares e os chifarotes que tinha em casa. Foi o tempo do manda quem pode. E foi o tempo que o gaúcho, o seu cavalo e seu facão, sozinhos conquistaram e defenderam estes pagos. Quem governava aqui o continente era um chefe que se chamava o capitão-general. Ele dava as sesmarias, mas não garantia o pelego dos sesmeiros. Você tome tenência e vá vendo como as coisas por si mesmas se explicam. Naquela era, a pólvora era do El-Rei, nosso senhor, e só por sua licença é que algum particular graúdo podia ter em casa um polvarim.
Também só na vila de Porto Alegre é que havia baralhos de jogar que eram feitos só na fábrica do Rei Nosso Senhor. E havia fiscal, sim senhor, das cartas de jogar. E ninguém podia comprar senão destas. Por esses tempos antigos, também o tal Rei Nosso Senhor mandou botar para fora os ourives da vila do Rio Grande e acabar com os lavrantes e prendistas dos outros lugares desta terra, só para dar fluxos aos renóis. Agora imagine, você, se a gente lá de dentro podia andar com tantas etiquetas e pedindo louvado para se defender, para se divertir e para luxar. O tal Rei Nosso Senhor não se enxergava mesmo. E logo com quem? Com a gauchada. Vai então, os estancieiros iam em pessoa ou mandavam ao outro lado, nos espanhóis, buscar pólvora e balas para as pederneiras, cartas de jogo e prendas de ouro para mulheres e preparos de prata para arreios. E ninguém pagava dízimo dessas coisas. Às vezes lá voava pelos ares um cargueiro, com cangalhas e tudo, numa explosão de pólvora, doutras uma partilha de milicianos saía de atravessado e tomava conta de tudo. A Kousi Dharma. Isso foi ensinando a escaramuçar com os golas de couro. Nesse serviço foram se aficionando alguns gaúchos. Recebiam as encomendas e, para aproveitar a monção e não ir com os cargueiros debalde, levavam baeta que vinha do reino e fumo de corda que vinha da Bahia e algum porrão de canha, e faziam trocas de elas por elas quase. Os paisanos de duas terras brigavam, mas os mercadores sempre se entendiam. Isto veio mais ou menos até a Guerra dos Farrapos. Depois vieram os Califórnias do Chico Pedro, depois a Guerra do Rosas. Aí inundou-se a fronteira da província de espanhóis e gringos emigrados. A coisa então mudou de figura. A estrangeirada era mitrada na regra e foi quem ensinou a gente de cá a mergulhar e ficar de cabeça enxuta. Entrou nos homens a sedução de ganhar barato. Bastava ser campeiro e destorcido. Depois andava-se empadilhado, bem armado, podia-se às vezes dar um vareio nos milicos, ajustar contas com algum devedor de desaforos, aporrear algum subdelegado abelhudo. Não se lidava com papéis nem conta de coisas. Era só levantar os volumes, encangalhar, tocar e entregar. Quanta gauchagem leviana aparecia e encostava-se. Rompeu a Guerra do Paraguai. O dinheiro do Brasil ficou muito caro. Uma onça de ouro que corria por 32 chegou a valer 46 mil réis. Imagine o que a estrangeirada bolou nas contas. Começou-se a cargueirear de um tudo. Panos, águas de cheiro, armas, minigâncias, remédios, o diabo a quatro. Era só pedir por boca. Apareceram também os mascates de campanha, com baú encangalhados e canastras, que passavam para lá vazios e voltavam cheios. Desovar aqui. Polícia pouca, fronteira aberta, direitos de levar couro e cabelo, e nas coletarias umas papeladas cheias de benzeduras e rabioscas. Ora, passar bem, paisano.
A semente grelou e está a árvore ramulhada, que você sabe do contrabando de hoje. O Jango Jorge foi maioral nestes estropícios. Desde moço até a hora da morte eu vi. Como disse, na madrugada, véspera do casamento, o Jango Jorge saiu para buscar o enxoval da filha. Passou o dia, passou a noite. No outro dia, que era o do casamento, até de tarde, nada de Jango Jorge. Havia na casa uma gentama convidada da vila, vizinhos, os padrinhos, autoridades, a moçada. Havia de se dançar 3 dias. Corria o amargo e copinhos de licor de butiá. Roncavam cordeonas no fogão, violas na ramada, uma caixa de música na sala. Quase ao entrar do sol, a mesa estava posta, vergando ao peso dos pratos enfeitados. A dona da casa, por certo traquejada nessas bolandinas do marido, estava sossegada, ao menos ao parecer. Às vezes mandava um dos filhos ver se o pai aparecia na volta da estrada, encoberta por uma restinga fechada de arvoredo. Surgiu de um quarto o noivo, todo no trinque, de colarinho duro e casaco de rabo. Houve caçoadas de térios e elogios. Só faltava a noiva, mas essa não podia aparecer, por falta do seu vestido branco, dos seus sapatos brancos, do seu véu branco, das suas flores de laranjeira que o pai fora buscar e ainda não trouxera. As moças riam-se, as senhoras velhas cochichavam. Entardeceu. Nisso correu a voz que a noiva estava chorando. Fizemos uma algazarra e ela, tão boazinha, veio à porta do quarto, bem penteada, ainda num vestidinho de chita de andar em casa, e pôs-se a rir para nós, para mostrar que estava contente. A rir, sim, rindo na boca, mas também a chorar de lágrimas grandes que rolavam devagar nos olhos pestanudos. E rindo e chorando estava, sem saber por quê. Sem saber por quê, rindo e chorando quando alguém gritou do terreiro: "Aí vem o Jango Jorge com muita gente." Foi um vozerio geral. A moça, porém, ficou como estava no quadro da porta, rindo e chorando, cada vez menos, sem saber por quê, pois o pai estava chegando e seu vestido, o seu véu, as suas flores de noiva, era já fusco-fusco. Pegavam a acender as luzes, e neste mesmo tempo parava no terreiro a comitiva, mas num silêncio todo. E o mesmo silêncio foi fechando todas as bocas e abrindo todos os olhos. Então, vimos os da comitiva descerem de um cavalo, o corpo entregue de um homem, ainda de pala enfiado. Ninguém perguntou nada, ninguém informou nada. Todos entenderam tudo, que a festa estava acabada e a tristeza começada. Levou-se o corpo para a sala da mesa, para o sofá enfeitado, que ia ser o trono dos noivos. Então, um dos chegados disse: "A guarda nos deu em cima, tomou os cargueiros e mataram o capitão, porque ele avançou sozinho para a mula ponteira e suspendeu um pacote que vinha solto, e ainda o amarrou no corpo. Aí foi o que crivavam de balas, parado os ordinários. Tiveram que brigar para tomar o corpo." A Ciadona, mãe da noiva, levantou o balandral de Jango Jorge e desamarrou o embrulho e abriu-o. Era o vestido branco da filha, os sapatos brancos, o véu branco, as flores de laranjeira. Tudo numa plastada de sangue.
tudo manchado de vermelho. Toda a alvura daquelas coisas bonitas, como que bordada de colorado, num padrão esquisito, de feitios estrambólicos, como flores de cardo solferim, esmagadas a casco de bagal. Então rompeu o choro na casa toda. E eu encerro aqui essa leitura regionalista deste grande escritor regionalista, né? Um grande contista, um dos maiores contistas dos costumes e fala do povo sulista. Eu espero que vocês tenham gostado por ter trazido essas características do Rio Grande do Sul. E não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Até em breve.